Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Recordando que o nosso objetivo daqui a um tempo, realmente aplicar o que nós temos aprendido desde o começo, os vários passos da leitura orante e também essas introduções que a gente tem feito às Sagradas Escrituras. O nosso objetivo, de fato, é rezar a partir da Palavra de Deus. Aí você recorda os 4 passos da oração: leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Essas introduções que nós temos feito nos últimos encontros, elas dizem respeito sobretudo à leitura, quer dizer, o primeiro passo da leitura orante, a Lexio Divina. Então, essas introduções têm o objetivo de nos ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Então, é o primeiro passo. Bem, no encontro de hoje, e como nós havíamos prometido, eu quero apresentar um pouco uma introdução geral ao Antigo Testamento. Quer dizer, aquilo que nós temos aqui, enquanto livros. O Antigo Testamento, nós já sabemos, ele é composto por 46 livros. E originalmente esses 46 livros foram escritos em hebraico, algumas partes em aramaico, e outros livros escritos originalmente em grego. Você vai recordar daquela Bíblia que nós apresentamos, a Bíblia grega, conhecida como a versão grega dos 70. E aí a história ficou no encontro passado, a história dessa. Então, só para recapitular, do nosso Antigo Testamento, quando eu digo nosso, eu me refiro ao Antigo Testamento Católico, que tem 46 livros. Então, 39 livros são escritos em hebraico ou aramaico originalmente, e 7 deles foram escritos em grego. E para recordar, os 7 livros são Tobias, Judite, os 2 livros dos Macabeus, esses fazem parte dos livros históricos. Aí nós temos Baruque, que é profeta, e 2 livros sapienciais, que é o livro do Eclesiástico e o livro da Sabedoria. Estes 7 livros foram escritos originalmente em grego. Ou pelo menos, a primeira versão que chegou até nós foi na versão grega. E estes 7 livros constituem também a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, ou entre a Bíblia Protestante e a Bíblia Católica. A Católica tem estes 7 livros, os reconhece como inspirados. Em outro momento eu vou falar sobre isso, sobre a inspiração, por que a Igreja Católica aceitou esses livros, por que a Bíblia Protestante não aceitou esses livros. Pois bem, então, o Antigo Testamento católico ele é subdividido em 4 partes. E aí eu quero falar um pouquinho de cada uma dessas partes, uma espécie de introdução geral mesmo. E eu estou aqui olhando para o índice da Bíblia da CNBB, então aqui já tem uma subdivisão, Essa ordem aqui não é alfabética, mas é uma ordem canônica, ou seja, é a ordem que está na Bíblia. Então nós temos uma primeira parte que é chamada de Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, depois os livros sapienciais e depois o bloco chamado de profetas. Você está com sua Bíblia aí, é muito fácil de verificar isso. Vamos olhar em primeiro lugar, nós temos o Pentateuco. A palavra Pentateuco é uma palavra de origem grega, Aliás, são 2 palavras. A palavra penta, que quer dizer 5, e teukos, uma palavra grega que significa uma espécie de recipiente de forma cilíndrica que servia para guardar o rolo. Estamos falando aqui de rolos da lei. São 5, Os 5 rolos da lei. Eles eram guardados num recipiente. Você procurar depois na internet, os 5 rolos da lei, vai aparecer e pode procurar lá, Esses rolos eram guardados onde? Vai aparecer lá um recipiente de forma cilíndrica. É esse que nós chamamos de teuco. Então, claro que aqui se subentende, os 5 rolos da lei. E então, em linguagem, diria, de origem grega, nós temos aqui 5 livros, os 5 livros, são os primeiros livros da Bíblia. E são Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio. De que falam esses livros? Tem duas coisas importantes aqui a dizer. O material, esse bloco todo, né, digamos assim, é constituído de dois tipos de material, praticamente. Quando eu falo de material, me refiro ao gênero literário, né? Duas formas principais. Nós temos aqui, sobretudo, leis, muitas leis. É nesse bloco que estão os 10 mandamentos, que tal que nós conhecemos como Código da Aliança, o Código de Leis, está no livro do Êxodo, o Código Deuteronômio, o Código de Santidade, e alguns falam também de Código Sacerdotal, que são leis referentes ao culto, às celebrações, à construção do templo, à disposição das coisas, leis relacionadas ao templo e ao culto, e portanto também aos sacerdotes. Então nós temos, né, eu diria, a grande parte do Pentateuco formado mesmo de leis. Então nós temos leis. Mas também temos narrações, quer dizer, narrações, histórias mesmo, né? Nós temos aqui, eu diria, são no livro nesse bloco, perdão, né, do Pentateuco, a gente tem as bases, né, da fé judaica e, consequentemente, também da fé cristã. Todos conhecem a expressão que Abraão é o nosso pai na fé, falando nosso também cristãos. Quer dizer, que nós cremos com a fé de Abraão. E Abraão é um personagem que está exatamente, que é central no livro do Gênesis. Então nós temos, né, que nesse bloco, os grandes temas desse bloco, nós temos então a criação, começando pelo livro do Gênesis. Aquilo que eu vou descrever é um pouco linear mesmo, né? Quer dizer, o acontecimento que vem depois do outro. Então nós temos a criação do mundo, né, tudo que existe, que é chamado de criação do céu e da terra. Depois nós temos a criação especificamente, né, do casal humano, então aí que vamos falar de Adão e Eva. E então isso compreende os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis. E depois o livro do Gênesis narra o que nós conhecemos como a queda. Na catequese nós aprendemos o pecado original, o pecado dos primeiros pais, o pecado de Adão e Eva, que nos faz então filhos de Adão e Eva. Quer dizer, não é o pecado que nos faz filhos de Adão e Eva. Quer dizer, nós somos filhos de Adão e Eva, e aí, como eles pecaram, também nós pecamos. Um pouco isso. A gente vai ter a ocasião da gente meditar, né, de aprofundar, fazer uma léxio divina sobre esse texto da criação do casal humano primeiro, né, como a gente compreende. Agora a gente vai ver que não necessariamente este é o primeiro casal humano, mas é um casal que é tomado como primeiro, né, como uma espécie de protótipo da humanidade. Mas a gente vai ver, olhando o texto atentamente, mesmo na Bíblia, se supõe que estes dois não são os primeiros. Pelo menos não são os únicos, né? Mas isso a gente vai deixar para outro momento. E então, narra a queda, e aí aqui é o rompimento, de algum modo, daquela harmonia que havia entre o ser humano e Deus, né? O ser humano, homem e mulher ali, e Deus, e entre os seres entre si. Adão e Eva rompem a sua harmonia. Mas se vê também como Deus, apesar do pecado, né, de Adão e Eva, ele se mantém presente. É um Deus que vai acompanhar e que fará todos os esforços possíveis para salvar, né, para redimir, para resgatar, para recuperar a harmonia ali que rompeu por causa do pecado. E é preciso recordar que nesse contexto entra em cena uma outra personalidade que é descrita com a imagem da serpente, a serpente que fala, que é muito astuta, e depois essa serpente é identificada na tradição bíblica como o diabo. Então o pecado entra no mundo por uma provocação do diabo, mas também com a aceitação do ser humano, Adão e Eva. E aí então o livro do Gênesis narra episódios que nós conhecemos bem a partir disso, né? O episódio de Caim e Abel, o episódio do dilúvio. Depois, e dentro do dilúvio, claro, se destaca aí o personagem Noé, que construiu uma arca e se salvou das águas. Depois, fala aí, né, dos filhos de Noé, através dos quais Deus repovoou a terra. O dilúvio, no primeiro momento, destruiu toda aquela geração criada por Deus, mas a partir de Noé, um homem justo, Deus repovoou a terra. Lá no capítulo 9, a gente encontra a mesma expressão que a gente encontra no capítulo 1, com o crescei e multiplicai, né, e enchei a terra. E aí então, já passamos aqui 11 capítulos do livro de Gênesis. Estou dando uma atenção particular porque realmente
Estes 11 capítulos são muito importantes, porque nós temos aqui as origens, a origem do universo, a origem do ser humano, a origem do pecado, mas também a origem da aliança. Deus propõe realmente uma aliança. E aí, esses primeiros capítulos, 11 capítulos, são uma espécie de introdução, não apenas ao livro do Gênesis, não só ao Pentateuco, mas uma introdução a todo o Antigo Testamento. É uma grande introdução. Nós vamos compreendendo isso aos poucos. E aí o livro do Gênesis, a partir do capítulo 12 até o final, vai tratar de 3 grandes personagens, que também nós aprendemos na catequese. Você vai lembrar, os famosos patriarcas. O primeiro deles é Abraão, ou Abrão, que depois tem o nome mudado em Abraão. Deus vai fazer a ele 3 promessas: a promessa da terra, a promessa da bênção e a promessa de uma descendência. Os capítulos que vão seguir vão mostrar como Deus vai realizar a promessa ou as promessas, a tríplice promessa feita a Abraão. Uma promessa que depois é renovada com o seu filho Isaac e renovada ainda com o filho de Isaac, Jacó, um dos 2 filhos de Isaac. Ele teve Esaú também. Mas a promessa é renovada com Jacó. E aí, a partir de Jacó, Jacó tem 12 filhos e depois, ele tem mais, mas são 12, que a gente vai dizer, é um número bastante simbólico. E vão formar as 12 tribos de Israel. E assim termina o livro do Gênesis. Dentre os filhos de Jacó, o livro do Gênesis dá um destaque muito importante para José, uma história também muito conhecida por nós, que virou até filme, José, que foi para o Egito, se tornou famoso por conta da sua capacidade de interpretar os sonhos. Na verdade, é um dom que Deus lhe deu, e um caminho, um meio, um modo como Deus preparou a chegada do povo no Egito. Depois, por causa de uma grande fome na região de Canaã, o povo vai para o Egito, quer dizer, os filhos, outros irmãos de José, filhos de Jacó. E aí vão precisar de reencontrar-se com José, que eles haviam vendido e mentido para o pai. Ele tinha sido morto. E aí é a ocasião para que haja de novo, aquela restauração da família, daquela grande família. E aí então a história continua no livro do Êxodo, com aqueles episódios famosos. Aqui o livro do Êxodo é um livro central para a história bíblica, não só para o Antigo Testamento, mas para toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento, porque vai trazer aquele grande acontecimento que é a Páscoa, passagem do Mar Vermelho, que é um grande ato de libertação do próprio Deus. Então esse é um acontecimento central. Depois dele vem vem a conclusão de uma aliança, é a aliança na qual Deus então comunica ao povo a lei, e a partir daí nós temos no Monte Sinai uma aliança que é feita no Monte Sinai, que inclui toda a legislação de Israel. Toda a lei é dada ali. Com exceção depois o Deuteronômio vai trazer mais algumas leis, acrescentar outras. Mas também sempre com a tradição, que foi naquele Monte Sinai. Em outra tradição se diz Monte Horebe, mas se trata do mesmo monte, a mesma montanha. E se dá então a renovação da aliança. Mas antes então da aliança, estou insistindo em renovação, não é renovação, é conclusão de uma aliança. É a aliança que vai ser a referência para Israel a partir de agora. É uma aliança que, de algum modo, busca as alianças anteriores. O livro do Gênesis fala de 2 alianças, aliás 3. Uma aliança com Noé e com todo o criado, depois uma aliança com Abraão, no capítulo 15 e no capítulo 17. É a aliança que tem um sinal bem particular. Então, esses filhos de Abraão vão para o Egito. No Egito eles se tornam escravos. É aquela história famosa, que o faraó escravizou os filhos dos hebreus e impôs duros trabalhos e depois tentou matar os filhos. Nesse contexto surge Moisés, que foi salvo das águas, por meio de algum modo de uma certa astúcia da sua irmã, a sua mãe, que arquitetaram para que a filha do faraó visse o menino que descia no cesto pelo Nilo, e a filha do faraó se compadeceu por aquela criança e o levou para criá-lo no próprio palácio. Então, o livro do Êxodo tem esses 3 acontecimentos. O acontecimento da escravidão, depois a libertação do povo
e depois do povo libertado, quer dizer, depois de ter passado o Mar Vermelho, depois da Páscoa, a conclusão de uma aliança. Deus propõe uma aliança e é bem interessante a gente ter presente desde já. O que Deus propôs? Ele diz: tu serás um povo consagrado, uma nação separada das outras nações, porque toda a terra é minha. Eu farei de ti um reino de sacerdotes. A condição era que Israel observasse aquela aliança, a lei, que então Deus estava dando. E o povo aceitou. Aceitou agora regular a sua vida, orientar a sua vida a partir daqueles preceitos, a partir daquelas leis. Aí é importante fazer um parêntese, que a lei aqui, ela deve ser interpretada como um ensinamento, não é como uma lei, uma coisa dura. Para mim, a melhor imagem para a gente entender o que é a lei do Antigo Testamento é dizer, olha, a lei está para os judeus como os evangelhos estão para os cristãos. Ou seja, para nós cristãos, o evangelho é a grande boa nova, a grande palavra de Deus. É a palavra por excelência. Quer dizer, aquela que tem a força de organizar a nossa vida. Quer dizer, nós nos organizamos ao redor dele. As palavras, ensinamentos e a vida de Jesus. Então, assim é a lei para o judeu. Quer dizer, a lei é a sua boa nova. É o dom de Deus. Então, o livro do Êxodo traz isso. Nessa sequência, a escravidão sob o faraó, a libertação, que é o grande acontecimento do Antigo Testamento, é a Páscoa, e a partir daí que Israel começa a crer em Deus. É o fundamento da fé de Israel está aqui. É uma fé histórica, né? Deus liberta o seu povo. E a partir daí tem a conclusão da aliança chamada de Aliança Sinaítica. É a partir dessa aliança que agora o povo vai caminhar como nação. Então, essa aliança é uma espécie, é a constituição do povo, como povo de Deus. E então, essa aliança continua. O livro do Levítico, que vem assim em seguida, depois do livro do Êxodo, é exatamente a continuação daquilo que está no livro do Êxodo. Quer dizer, Deus comunicando ao povo a aliança. O livro do Êxodo termina com a construção de uma tenda. Todo o livro do Êxodo, é importante dizer, né? Deus fala com Moisés sobre a montanha. Mas o livro termina assim, com Moisés desce da montanha e constrói uma tenda e Deus vem morar no meio do povo. Não mais em cima da montanha, mas no meio do povo, naquela tenda. Ainda que ele não venha morar, mas é o lugar do encontro. Quer dizer, quando Deus quer falar ao povo, ele vem sobre a tenda, sob a forma de uma nuvem, né? Quando Moisés quer falar a Deus, Moisés entra na tenda e a nuvem vem e se aproxima. Se torna a tenda do encontro. Mas o sinal é bem esse mesmo, né? Deus está no meio do povo. É uma expressão muito bonita, porque quando lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, João apresenta o nascimento de Jesus, no prólogo, João 1,14. Ele diz, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A expressão em grego é planta, a tradução é claro, né? E ele plantou, ele armou a sua tenda em nós, entre nós. É uma imagem que vem lá do livro do Êxodo. Deus, lá no livro do Êxodo, armou sua tenda no meio do povo. Agora, né? Não mais armou a sua tenda, mas ele faz morada mesmo. Ele assumiu a nossa natureza. Não mais no meio, mas em nós. Essa é uma expressão muito significativa. Agora, o livro do Levítico vai afrontar uma questão. Bem, Deus está no meio do povo, morando. Isso traz consequências. Quem está no meio de nós é aquele que é 3 vezes santo. Então, o povo tinha que corresponder à santidade de Deus. Aí isso é uma boa chave de leitura. Todo o livro do Levítico só traz leis. Leis de pureza, da impureza. A lei daquilo que é puro, daquilo que é impuro, incluindo os animais, viu? Puro e impuro, tem a ver com isso. Quer dizer, como faremos para ser santo na presença deste Deus que é santo? Então é preciso distinguir aquilo que nos leva à santidade e aquilo que não nos leva à santidade. É nesse contexto, então, que a gente vai entender a distinção entre animal puro e impuro, o que torna a pessoa impura, e tem muitas leis sobre as mulheres, inclusive. Nós vamos tratar delas em algum momento. Então, o livro do Levítico é isso. Como ser santo, né, na presença daquele que é santo. O livro do Levítico traz também um código, né, chamado Código de Santidade, e é chamado assim por conta da expressão sede santos como eu
vosso Pai, não, como eu sou santo. Não, como vosso Deus é santo. É isso mesmo. Sede santos como eu sou santo. E em seguida vem o livro dos Números. O livro dos Números, que tem esse nome porque tem um grande recenseamento, não falei disso, né, mas é um pouco pressuposto. Êxodo tem esse nome porque o acontecimento principal é a saída do povo do Egito. Então, Êxodo. E o livro do Levítico tem esse nome por causa de Levi. Né? Levi é uma das tribos de Israel. E Levi não vai ter uma terra, não vai ter uma porção, porque é um povo destinado ao sacerdócio, ao serviço cultual. Então, como as leis, né, do Levítico, do livro do Levítico, são sobretudo leis referentes ao culto, ao santuário, então tem esse nome. O livro dos Números tem esse nome porque, pelo menos 3 vezes, Deus manda Moisés contar o povo que sai do Egito e que está agora caminhando para a terra prometida. Isso aqui é interessante. Desde que o povo saiu do Egito, ele acampou junto do Monte Sinai. E ali passa praticamente, desde o capítulo 19 do livro do Êxodo até o fim, todo o livro do Levítico, até o capítulo 10 do livro dos Números. E agora o povo, então, vai retomar a sua caminhada pelo deserto para a terra prometida. E o livro do Número também, dos Números, perdão, também responde uma pergunta: como caminhar com o Senhor? Então, é um período de muita provação, é o período do deserto, em que muitas vezes você vai encontrar ali o povo murmurando contra Deus, desacreditando, muitas vezes querendo voltar para o Egito, abandonar Moisés, abandonar esse Deus, e aí o povo será provado, né? Depois a leitura bíblica vai recordar esse período como um período de provação. Tem um salmo, inclusive, o Salmo 94, que vai dizer isso. Como outrora vossos pais me provocaram lá no deserto, apesar de terem visto as minhas obras. Então, era fome, era sede, eram animais peçonhentos, era às vezes um outro povo que Israel tinha que ter um embate. Então, tudo isso se tornou um obstáculo para que o povo caminhasse com Deus. E Deus vai então mostrando ali a sua misericórdia. Às vezes se irrita mesmo, porque é um povo de cabeça dura. Mais de uma vez vai dizer isso. Deus reconhece isso, Moisés reconhece isso. Mas Moisés vai dizer: mas nós somos assim mesmo. Esse é o teu povo, caminha conosco. E Deus então aceita esse desafio de caminhar com o povo, mas sabendo que o povo muitas vezes vai colocar uma prova, quer dizer, a paciência de Deus, né, sendo provada. E é isso. Então o livro procura responder essa pergunta: como caminhar com Deus? Esse livro vai apresentar já algumas batalhas, né? Vai fazer guerra mesmo. E aí o livro dos Números termina chegando nas estepes de Moabe. As estepes de Moabe é uma região, a região dos Moabitas depois, né? Um povo. Do outro lado do rio, ali está o Rio Jordão. Do outro lado do rio está a terra prometida. Será então necessário atravessar o Jordão. E a gente chega então no livro do Deuteronômio. Do lado de cá, nas estepes de Moabe, Moisés então vai fazer o povo recordar todo o caminhar, desde a estadia no Egito, a escravidão, depois a libertação, depois a aliança, depois o caminhar com Deus. Uma frase, ela nos ajuda, nos orienta a compreender o livro do Deuteronômio. E a frase é exatamente essa, né? Recordar para viver. Quem diz que essa aqui é uma chave de leitura foi um professor meu lá em Roma, o professor Jean-Louis Scar, jesuíta. Ele escreve mesmo, né, uma apostila sobre isso. Recordar para viver. Então Moisés, nesse livro do Deuteronômio, ele apresenta o seu testamento, né? As últimas palavras de Moisés são palavras dirigidas ao povo para que prepare para atravessar o Jordão e para que possa viver na terra que está para ser tomada, a terra prometida. Então, recordar para viver. O livro do Deuteronômio tem uma teologia muito bonita e, inclusive, o princípio da unicidade de Deus. Tem lá um texto que é muito famoso, que é o conhecido Shema Israel, capítulo 6. Como diz: escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. E aí, aquele mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Pois bem, então estes 5 primeiros livros, estes formam o Pentateuco. Vai da criação do mundo
até a morte de Moisés. No capítulo 34 do livro do Deuteronômio, se narra a morte de Moisés. Deixando de lado os capítulos 1 a 11, que são uma grande introdução ao Pentateuco, que é todo o Antigo Testamento, a gente deve ler do capítulo 12 do livro do Gênesis até o capítulo 34 do livro do Deuteronômio como uma grande unidade, desde a promessa feita a Abraão até aqui, né, as margens do Rio Jordão, na iminência de atravessá-lo. A promessa da terra está para ser cumprida. Então, nós temos aqui uma grande unidade de texto, né? É um fio narrativo, né, que vai sendo concatenado. Não são livros independentes, mas é uma história continuada. E aí, então, nós temos o Pentateuco, que gira ao redor de palavras-chave, como a bênção de Deus, é um tema muito presente no livro do Gênesis, a aliança, que são, né, pelo menos 3 alianças aí fortes, com Noé, com Abraão e, sobretudo, com Moisés. Tem também o tema da eleição, e são temas ao redor dos quais a gente pode compreender a ação de Deus em favor do povo, como o povo vai aprendendo a conhecer Deus, que se revela a ele e vai caminhando com ele. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Nesse segundo momento do nosso encontro de hoje, quero falar dos livros históricos. No primeiro bloco, no bloco anterior, nós apresentamos ali os grandes temas, diria o fio narrativo que compõe nestes 5 livros chamados de Pentateuco. E o Pentateuco termina exatamente com a morte de Moisés e o povo ali contemplando já a terra prometida, está do outro lado do Rio Jordão, mas será preciso atravessá-la. Esse segundo bloco, que nós chamamos de livros históricos, eles vão então contar, diria, várias histórias, né? Os livros históricos, eles são uma espécie de uma mistura de várias histórias, né, de vários blocos. A gente pode fazer realmente dentro dos livros históricos, começa com Josué, né? Então, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, o livro das Crônicas, Esdras, Neemias, aí o livro dos Macabeus, aí Tobias, Judite e Esther. Então são todos estes os livros históricos. Eles são chamados de históricos, sobretudo por causa do gênero, né? Do gênero que é o gênero narrativo. Aqui a gente não vai ter leis, a gente vai ter história, narração mesmo, né? Descrição de um acontecimento, de uma viagem, de uma batalha. É mais ou menos isso. E agora, dentro de todo esse bloco, a gente pode fazer assim uma espécie de subdivisão, assim, de vários momentos da vida de Israel, vários momentos da história de Israel. Antes de tudo, eu queria dizer que, apesar de se chamarem históricos, estes livros não são livros de história. Livro de história é uma outra coisa. Tem que lembrar, né, que o autor bíblico não tem a intenção de fazer história. O autor bíblico quer mostrar como Deus age no meio da história concreta de Israel. Então, o que nós vamos encontrar aqui é uma história, sim, mas uma história lida e relida à luz da fé em Deus. E mostrar como Deus opera no meio dessa história a sua salvação, por meio de pessoas, por meio de acontecimentos. Às vezes é uma graça, às vezes até mesmo um castigo. Mas essa é a intenção. Então, a gente tem que tomar cuidado com o título históricos, porque então a gente procuraria aqui a história de Israel. Nós vamos encontrar a história de Israel? Sim, em parte. Mas é uma história relida. Nós vamos encontrar aqui, sobretudo, um livro de fé. E mostrar como Deus, né, age nessa história. Tem um princípio, de novo, né, eu me reporto a Jean-Louis Carr, que é um especialista em narrativa bíblica. Ele diz o seguinte, que o gênero narrativo na Bíblia parece muito com a nossa catequese, viu? Tem uma dupla função. É aquela de contar
a salvação, ou seja, então contar o modo como Deus agiu, como ele interveio, como ele operou ali, etc., como enviou naquela situação, como ele foi providente ali. Então, contar a salvação, mas também contar em vista da salvação. Aliás, no livro do Deuteronômio, tem essa expressão bonita, né, de que o pai, chefe de família, mas também a mãe, isso é o dever da mãe em primeiro lugar, e depois também do pai, de narrar aos filhos as maravilhas de Deus. Ou seja, narrar, portanto, em vista da salvação. Narrar para inculcar a fé. Então, narrar a salvação, melhor, contar a salvação e contar em vista da salvação. Então, os livros históricos, repito, né, essa lista aqui que está presente, se subdividem eu diria, em 4 pequenas partes. Uma primeira história, aqui que nós chamamos, que é a primeira história de Israel, ela é chamada, no ambiente, né, bíblico, de estudos, chamada de história deuteronomista, obra histórica deuteronomista. E essa obra histórica forma um conjunto de livros. São os livros Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel e os 2 livros dos reis. Vocês vejam que Ruth está no meio deles aqui no nosso índice, mas Ruth não pertence a essa história. Um livro à parte. Então, essa primeira parte nós chamamos então de obra histórica deuteronomista. Assim como o Pentateuco, ela também é uma história unitária. Ela vai desde a entrada do povo na terra de Canaã, sob a condução de Josué, que é o substituto de Moisés, na condução do povo, até um famoso acontecimento na Bíblia, o mais triste acontecimento narrado no Antigo Testamento, que é a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Deus, construído por Salomão, e a deportação do povo para a Babilônia. Nós conhecemos isso é um acontecimento histórico mesmo, viu? Não é apenas um acontecimento bíblico, é chamado de exílio de Babilônia. Isso realmente aconteceu. Estou dizendo isso porque existem acontecimentos na Bíblia que são acontecimentos bíblicos, literários, não necessariamente históricos. Eu vou falar disso depois. Então, a história deuteronomista, ela tem esse nome assim porque todo esse bloco de Josué, Juízes, Samuel, Reis, todo esse bloco, ele tem o mesmo estilo do livro do Deuteronômio. E a história ali contada, ela é lida e interpretada a partir da teologia presente no livro do Deuteronômio. Por isso, ela é chamada de obra histórica deuteronomista. E, realmente o autor, né, que propôs essa teoria, que é bastante aceita, é Martin Noth, um alemão que viveu ali lá pelos anos 1940 do século passado. Ele então foi ele que propôs, ele dizia o seguinte: o Deuteronômio ele não pertencia no primeiro momento ao bloco do Pentateuco. Ele na verdade ele chamava até o bloco de Tetrateuco, de 4 livros, né? Terminava no livro dos Números, porque ele dizia que o Deuteronômio devia ser a introdução do bloco seguinte. Então, para ele, o Deuteronômio está unido ao bloco que segue, e não aquele que precede. De qualquer modo, é assim que nós temos, ninguém vai discutir isso hoje, né? Nós temos 5 livros. De qualquer modo, o Deuteronômio está ali, uma ponte. Ele conclui o Pentateuco e, ao mesmo tempo, abre, né, a grande introdução para a história que segue. A história, então, que vai da entrada na Terra até o exílio de Babilônia. Os grandes acontecimentos aqui, não vou falar pormenorizadamente, como eu falei sobre o Pentateuco, são apenas grandes linhas. Então, os grandes acontecimentos desse período são o seguinte: a entrada na Terra, vamos chamar de conquista da Terra, porque haverá guerra, de algum modo, né? Isso é o livro de Josué. Traz a conquista da Terra e a distribuição da Terra. São as 2 coisas principais do livro de Josué. A entrada na Terra, a conquista, aquele famoso episódio lá de Jericó, né? Da queda das muralhas de Jericó. E depois, isso é toda a primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 12. A segunda parte, do capítulo 13 até o final, capítulo 24, nós temos a distribuição do território conquistado entre as 12 tribos de Israel. Esse é o livro de Josué. Depois dele, nós temos o livro dos Juízes, que é a continuação. Viu? Quando você pegar o livro dos Juízes lá, você vai ver
E realmente, depois da morte de Josué, então, começa assim uma narrativa. É continuação mesmo. Então, o livro dos Juízes vai apresentar de novo, em continuação com a distribuição do território, nós vamos ver que vai ser preciso ainda conquistar muita coisa, né? Então, as 12 tribos de Israel têm o seu território, mas o seu território às vezes está ocupado. Então, vai ser preciso lutar, né, para ter aquele pedaço de chão. E aí nós temos a história de 12 juízes de Israel, 6 deles são maiores e 6 deles são chamados de menores. Juízes maiores e menores não é pela importância deles, viu? É um seu critério literário. Juiz maior é aquele a quem o autor bíblico deu bastante espaço, no sentido de a sua história é contada, né, com bastante versículos, com bastante palavras, né? Narra realmente detalhadamente a vida dele. Esse é o juiz maior. São 6. Os outros que são chamados de menores é porque a história deles é resumida a um versículo, 2 versículos, 3 versículos, mais ou menos isso. Então, se vai apenas uma síntese realmente da sua vida. Esses são chamados de juízes menores. E é isso. É nesse livro que aparece personagens como Sansão, Dalila, né, que virou até filme, Sansão, Dalila. E mais personagens também como Débora, Baraque. Bem, esses são os juízes de Israel. Repito, né, a história ainda ligada ao livro de Josué, muito ligada ainda à conquista. Aí depois vem o livro de Samuel, os 2 livros de Samuel, e no livro de Samuel a gente tem uma passagem, né? No livro de Josué e dos Juízes, a gente está num sistema tribal, quer dizer, cada tribo, né, tem lá o seu território, cada tribo tem o seu chefe. Agora, no livro de Samuel, a gente vai ter a passagem do sistema tribal para o início da monarquia. Aí os 2 livros de Samuel vão falar dos primeiros 3 reis de Israel. E o primeiro rei é Saul, que é ungido por Samuel. Depois o segundo rei, que é Davi, também ungido por Samuel. E depois, já no início do livro dos reis, o terceiro rei de Israel, que é Salomão. Aí depois da morte de Salomão, vai haver uma divisão, porque Salomão no final de sua vida já não era um rei tão bom e oprimia o povo mesmo, o povo se sentia oprimido por causa dos impostos, sempre os impostos, né? Pesa no bolso da gente. Não foi diferente no mundo bíblico. E aí, depois da morte de Salomão, o seu filho, Roboão, disse que se a vida estava dura com Salomão, ela ficaria ainda mais dura. E aí, uma boa parte do povo não aceitou isso e se rebelou. E aí entra em cena um outro personagem chamado Jeroboão. Aí então nós chamamos de divisão do reino de Israel. Israel agora passa a ter, Israel, né, como nação, passa a ter 2 reinos. O reino do norte, que vai ser chamado de Israel, e o reino do sul, que vai ser chamado de Judá, porque é praticamente uma única tribo, né, a tribo de Judá e Simeão. Ficou fiel. Então essa tribo fica fiel à casa de Davi, mas a outra metade, né, as 10 tribos, chamadas tribos do norte, elas se rebelam contra a casa de Davi. E aí, a partir daí, nós temos a história contada no livro dos reis, desses 2 reinos. Aí você, quando pega o livro dos reis, tudo que a gente vai contar no livro dos reis é exatamente a atividade desses 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Aí lá no segundo livro, até que há a destruição do reino do norte, aí a influência de um império, o império assírio, né, que destrói Samaria. Isso também é um acontecimento histórico, quer dizer, para além da Bíblia, né? Acontece em 722. E aí desaparece o reino do norte, fica somente o reino do sul. E o livro dos reis também traz, né, já o livro de Samuel, depois da morte de Samuel, traz também a vida dos profetas, grandes profetas de Israel. Depois a gente vai ter o bloco só dos profetas. Mas o período que os profetas viveram foi nesse período. É o surgimento da monarquia, mas também florescer a atividade profética. E o livro dos reis traz aí, diria, talvez o auge da profecia já, né? Com Elias e Eliseu. São profetas não escritores. Você não vai encontrar o livro do profeta Elias, não tem. Não é um profeta escritor, mas ele desempenha uma grande atividade, sobretudo no reino do norte, Elias e Eliseu. Então, o livro dos reis termina depois
então com a destruição também do Reino do Sul, de Judá, em 587, repito essa data, né, foi a data do exílio de Babilônia. E aí pronto, acabou a monarquia. Então nós temos nesse grande bloco, que vai de Josué a Reis, nós temos a conquista e distribuição da terra, o período dos juízes, o nascimento da monarquia, o seu apogeu com Davi e depois o seu declínio, depois de Salomão, até a destruição de Israel, destruição de Judá, de Israel, depois de Judá, com o exílio em Babilônia. Então o livro dos reis termina com o povo exilado em Babilônia, longe da sua terra, tendo a cidade de Jerusalém destruída e o templo destruído. E aí, claro, também a atividade dos grandes profetas de Israel está nesse período. Então, esse é o primeiro bloco dentro dessa, vamos chamar, né, dessa grande coleção de livros que nós chamamos de livros históricos, a história deuteronomista. Agora, tem uma outra história que vem logo a seguir, né? Então, os livros seguintes são os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias. Estes 4 livros também formam um bloco unitário. E a crítica literária, né, a exegética, chama esse bloco de História do Cronista Esdras e Neemias. Quer dizer, também um bloco unitário. E esse bloco é uma espécie de releitura da história contada ali de Josué até Reis. Só que ao reler essa história, esse bloco, né, o cronista, dá um passo atrás, bem atrás, né? Dá um passo até a criação do mundo, quer dizer, se reporta até mesmo Adão, relendo não só a história da entrada na Terra, mas desde a criação, né, desde a criação de Deus, ele vai escrever então essa história para dizer que o momento que se vive, qual é o momento que se vive? É o momento do pós-exílio, quer dizer, é o momento da volta. O livro dos reis terminou lá em Babilônia, o livro das crônicas começa lá em Babilônia com o retorno para casa, retorno para a terra. E aí esse bloco, então, que contempla também Esdras e Neemias, vai reler toda a história de Israel, desde a criação até o momento, não só do exílio, mas do momento do pós-exílio. E então é uma história bastante longa, né? E claro, depois você vai ver, olhando o livro das crônicas, e praticamente parece uma cópia do que está escrito lá nos livros de Samuel e Reis. Parece uma cópia. A mesma história, mas não é exatamente igual. É uma releitura, viu? Muito próxima, realmente, tem episódios que são praticamente iguais, que está realmente recontando a história, mas conta com uma intenção que ultrapassa o momento mesmo da monarquia. Chega até o pós-monarquia, que é o pós-exílio. Nesse período, então, do pós-exílio, 3 personagens se destacam, né? Estão presentes nessa obra. Um deles é Neemias, inclusive um livro. Neemias é uma espécie de governador, né? Nós estamos aqui em outro império, né? Nem falei dos impérios ainda, vou falar em outro momento. O Império Persa, que manda o povo de volta. O Império Persa derrotou o Império Grego, o Império Babilônico e mandou de volta o povo para casa. Então dizia assim: vão para casa, reconstruam suas cidades, reconstruam seus templos, vão viver a sua religião e me paguem os impostos. Assim. Mas de qualquer modo, Israel viu isso como uma coisa boa, porque, bem, tem os impostos, mas pôde voltar para sua casa, reconstruir sua vida, né, na sua terra. E aí 3 personagens se destacam. Neemias, essa é uma espécie de governador, ele será encarregado de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. O outro é Esdras, que é sacerdote e escriba. Ele será o responsável de reorganizar a vida do povo, sem monarquia. Aí, então, a vida do povo será reconstruída a partir da lei. Então, tem um capítulo muito bonito de Esdras que é isso, né? Ele vai pegar o livro da lei, os 5 livros da lei, vai ler, e todo o povo, depois de ouvir a lei, a palavra, vai chorar e se arrepender. E ela diz: não, hoje não é dia de choro, é um dia de alegria. Vão para casa, façam uma comida boa, comida gorda, partilhem com quem não tem, porque hoje é um dia de festa. Então, a vida do povo agora vai girar ao redor do templo. O templo realmente terá um lugar central. O templo por causa do culto, por causa da lei. E aí entra em cena o terceiro personagem, que é Zorobabel.
Zorobabel será aquele que vai reconstruir o templo que tinha sido construído por Salomão e destruído pelos babilônios. Aí faço um parêntese. Esse templo, reconstruído por Zorobabel, aí no pós-exílio, é o templo depois de Herodes, ele vai aumentar esse templo, e é o templo que Jesus frequentou quando caminhou entre nós. Então, esse bloco, né, é chamado de obra do cronista Esdras e Neemias. Vai contar então a história desde a criação, desde Adão, até a vida no pós-exílio, que agora é uma vida sem monarquia e que gira ao redor do templo, ao redor do culto. Então, o templo, aí vamos dizer a religião, né, se torna realmente o centro da vida cultural, social, política, religiosa do povo. Aí nós temos ainda, dentro desse bloco, chamado bloco histórico, não se perca, viu? Estamos falando de 4 subdivisões. A história deuteronomista, que é Josué a Reis. Agora a história do cronista, Esdras e Neemias, são esses 4 livros. E agora uma terceira história, que é a história dos Macabeus, os 2 livros dos Macabeus. Eu recordo que esses 2 livros não estão na Bíblia judaica, nem na Bíblia protestante. Está na Bíblia grega dos 70, está na Bíblia católica. Esses 2 livros, embora possa parecer, eles um não é a continuidade do outro. Na verdade, os 2 são do mesmo período e narram uma história, ou aspectos da mesma história. Nós estamos aqui em outro momento histórico de Israel, sob a dominação grega. A dominação grega para Israel foi uma das piores dominações, porque eles não é que levassem o povo embora, não. Eles ocupavam o lugar do povo, aquele terreno lá, e queriam impor a sua cultura e também a sua religião. Então Israel não podia adorar o Deus único e verdadeiro. Tinha que adotar os costumes dos deuses gregos. Isso levou então o povo, o livro dos Macabeus, a contar essa história, no contexto de guerra religiosa, guerra sagrada, né, segundo a Bíblia. Depois a gente vai dizer que nenhuma guerra é sagrada, é claro, né? Mas nesse contexto bíblico, sim, a Guerra Santa, famosa. Mas Judas Macabeus, né, vai se revoltar então contra um homem famoso, viu, na Bíblia, também na história, Antíoco IV Epífanes. Então, o livro dos Macabeus conta a história da revolta, da rebelião dos judeus, porque não querem se submeter aos costumes e aos deuses. Então, essa é a história dos Macabeus. Esse período, inclusive, marca os momentos difíceis da história de Israel, mas também de produção, de surgimento de uma nova literatura. A literatura apocalíptica, ela surge nesse período, quando já não se podia falar abertamente, né? Então se falava por meio de códigos. A literatura apocalíptica é um pouco isso, né? A linguagem codificada, que usa muitos símbolos, muitos sinais, e somente aquele que conhece os símbolos e sinais é capaz de compreender. Isso vale também para nós hoje, viu? Já antecipo, né, que para compreender esses livros, nós temos Daniel no Antigo Testamento, que tem linguagem apocalíptica. Nós temos partes de Ezequiel, partes de Isaías, e no Novo Testamento nós temos um Apocalipse puro, né, o livro do Apocalipse. Então, ele tem uma linguagem codificada. Repito, essa linguagem, né, codificada, chamada linguagem apocalíptica, nasce nesse período aí de dominação grega. E, finalmente, nós temos 4 livros, né, Ruth, Tobias, Judite e Esther, que são livros independentes. Eles estão colocados ali porque eles trazem um pouco o gênero narrativo mesmo, né? Mas eles não são continuação, nem desses 3 blocos que eu falei antes, e nem são continuação entre si. São livros independentes. Então, Ruth, Tobias, Judite e Esther, cada livro é uma história em si, né? Assim, particular. E eles não são necessariamente livros históricos. Eles são uma espécie de romances, viu? De romances bíblicos. Muitos vão chamar de novelas bíblicas. E, claro, eles trazem histórias edificantes, que vão mostrar a assistência de Deus, a providência de Deus, com ali os personagens centrais. Ruth, Noemi, no livro de Ruth. E aí Judite, né, que se chama Judia, que vai salvar o seu povo, é uma viúva. E Esther, né, que vai casar-se, e esse casamento seu vai também salvar a vida do povo. Esse é o livro de Esther, que a gente mencionou, né, no encontro passado, a gente estudou inclusive a organização, vai falar da origem é uma festa religiosa em Israel, que é a festa dos Purins, a festa da purificação, o dia da purificação.
E o livro de Tobias, né, também muito importante, uma grande presença de anjos e demônios. Então, a angelologia e a demonologia. Mas todos eles têm o mesmo objetivo, mostrar a assistência de Deus com aqueles que são justos à lei de Deus. Então, eles são um bloco à parte. E a gente estuda, cada um é independente um do outro. Então, eu separei aqui didaticamente para dizer que esses livros históricos compreendem, então, esses 4 blocos. Então, a história deuteronomista, a história do cronista Esdras e Neemias, a história dos Macabeus e esses 4 livros que são independentes entre si, independentes também dos outros blocos. Então é isso. Esses são os livros históricos e vou deixar então para o próximo encontro falar das outras 2 partes, para dar tempo de você assimilar, né, de olhar agora esses 2 blocos, o Pentateuco e os livros históricos, um pouco com essa orientação que a gente viu aqui hoje. E aí deixo uma tarefa para os próximos dias, né? Nós vamos falar no próximo encontro dos livros sapienciais. E nos livros sapienciais, eu queria que você olhasse o livro dos Salmos. Alguém me cobrou, você não deixou tarefa? Então a pessoa pode, de repente, perder o rumo. Eu disse, não, mas eu deixei uma tarefa. A tarefa era aquela de olhar, né, de perto esses 4 blocos. Mas vou deixar uma tarefa mais específica. Olhe lá no livro dos Salmos, né, nossa oração. Observe lá que o livro dos Salmos você começa do Salmo 1, Salmo 1, 2, 3, 4, só para olhar mesmo, né? Vamos ver aí a numeração dos Salmos. Salmo a gente não cita por capítulo, Salmo a gente cita o Salmo. Então, Salmo 1, aí versículo tal. Salmo 2, aí versículo tal. Então é diferente. E observe lá no livro dos Salmos o que há de errado com a numeração. Quer dizer, não há de errado, na verdade, eu vou antecipar para fazer a pergunta. Os Salmos, lá do Salmo 9, 10 mais ou menos, depende da Bíblia que você usa, a partir do Salmo 11 ele vai ter uma dupla numeração. Tem uma numeração do Salmo entre parênteses e uma numeração sem parênteses. Nós chamamos isso de dupla numeração dos Salmos. Tente buscar aí na sua Bíblia, nas introduções, né? Por que dessa dupla numeração? Observe onde começa essa dupla numeração e onde termina essa dupla numeração. Aí, ao falar dos livros sapienciais no próximo encontro, nós vamos compreender que isso é muito importante, compreender essa dupla numeração, porque a não compreensão dela traz graves prejuízos quando a gente vai fazer o salmo conforme nos pede a liturgia. Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tua palavra é luz no meu caminho.